Sejam todos bem-vindos ao canal Soberania Estoica. No vídeo de hoje falaremos sobre o fundador do estoicismo, Zenão de Cítio. Quais eram seus pensamentos? O que ele defendia? Quais eram suas virtudes? Lhe explicaremos nesse vídeo essas dúvidas em relação a um dos mais importantes filósofos do mundo. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que possamos trazer mais conteúdos como esse para você. Então, vamos ao vídeo. A história do estoicismo nasceu a partir de um naufrágio. Nada como começar a filosofia tendo que encarar um obstáculo, ou, no caso, uma tempestade no caminho. Zenão de Cítio foi um filósofo da Grécia Antiga. Ele, que tinha origem fenícia, nasceu em Cítio, na ilha de Chipre, por volta de 300 anos antes de Cristo. Zenão, que era comerciante, transportava uma carga preciosa, um pigmento púrpura extraído de caramujos marinhos. Com a tempestade, Zenão escapou, mas viu seus produtos afundarem. Conta a história que, após ter perdido tudo, Zenão vai para Atenas e busca conselhos no oráculo de Delfos, no qual recebe o recado de uma sacerdotisa para tomar a cor não de moluscos mortos, mas de homens mortos, como relata Donald Robertson em seu livro sobre Marco Aurélio, Pense como um Imperador. Em Atenas, buscando entender o significado de tudo que havia ocorrido, segue para uma livraria e em um dos livros começa a ler sobre Sócrates. Zenão então entende o recado e decide seguir um homem como aquele, um filósofo. Perguntando ao livreiro onde poderia encontrar um filósofo, Zenão acaba por seguir Crates de Tebas, filósofo cínico. Após 2 décadas, Zenão fundou sua própria escola. Cinismo e estoicismo são 2 escolas filosóficas helenísticas. Diógenes de Sinope foi um dos fundadores do cinismo, por volta de 380 anos antes de Cristo. Ele vivia em um barril e negava posses e normas da sociedade. Diógenes foi o professor de Crates de Tebas, que por sua vez foi o professor de Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. Os cínicos defendiam um estilo de vida ascético. Crates foi casado com Hipárquia de Maroneia, uma das mais notáveis filósofas da antiguidade. A filosofia antiga do cinismo dedicava-se a cultivar a virtude e a força do caráter por meio de um treinamento rigoroso que consistia em suportar várias formas de dificuldades voluntárias. Já dizia Donald Robertson. Já os estoicos, adeptos de uma filosofia prática, valorizam a vida em sociedade, defendem a conexão e o respeito entre os seres humanos e acreditam que, para ser virtuoso, é preciso participar da vida pública. Em concordância, as 2 escolas acreditavam que o propósito da vida era a virtude e que deviam viver de acordo com a natureza. Zenão ensinou que a moralidade é importante acima de tudo, como os cínicos, mas também aceitou que alguns indiferentes eram preferíveis e aceitáveis. Já diziam as biografias antigas que Zenão brincou e disse: "Agora que sofri naufrágio, estou em uma boa viagem." Ou segundo outro relato, "Você fez bem, Fortune, levando-me assim à filosofia", ele teria dito. Baseado nas ideias morais dos cínicos, o estoicismo deu grande ênfase à bondade e à paz de espírito, adquirida ao viver uma vida de virtude, de acordo com a natureza. Foi muito bem-sucedida e floresceu como a filosofia dominante desde o período helenístico até a era romana. Vale dizer que os estudantes da escola foram chamados por um tempo de zenonianos, mas depois assumiram o nome de estoicos. Os primeiros estoicos foram influenciados pelas escolas filosóficas anteriores e pensadores, em particular Sócrates e os cínicos, mas também os acadêmicos e os céticos. Zenão dizia a seus alunos que havia aprendido a valorizar a sabedoria mais do que a riqueza ou a reputação. Ele costumava dizer: "Minha jornada mais lucrativa começou no dia em que naufraguei e perdi toda a minha fortuna."
Zenão imaginou uma comunidade ideal de sábios que incluía mulheres. Plutarco escreveu sobre essa obra. Visa unicamente isso, que nem nas cidades nem nas vilas deveríamos viver sob leis que diferenciassem as pessoas, mas que deveríamos considerar todas as pessoas em como nossos companheiros e cidadãos, observando um modo de vida e um tipo de ordem, como um rebanho que se alimenta com igual direito em um pasto comum. O estoicismo começou com um naufrágio. O que Zenão de Sítio, um rico comerciante, fez após perder toda a sua mercadoria em um naufrágio? Buscou refúgio nos livros, encantou-se com a filosofia e resolveu segui-la como principal caminho em sua vida. Poderíamos dizer assim que Zenão optou pela virtude naquela dada situação que não era nem um pouco agradável. Talvez aqui você se pergunte, se Zenão propôs 3 áreas de estudo para o estoicismo, por que hoje em dia nós só estudamos a ética? Acontece que na época de Zenão, a física, a química, a biologia, a matemática, a psicologia e uma série de outras faculdades do conhecimento não estavam tão bem desenvolvidas. Hoje em dia, nós temos muito mais informação e conhecimento sobre particularidades da natureza e da cognição humana. Conhecimentos que Zenão e os gregos antigos jamais poderiam imaginar. Contudo, a proposta para o desenvolvimento ético e moral continua intacta. Alguns pensadores modernos, como William Irving, costumam dizer que, de certa forma, os estoicos chegaram às respostas certas de como viver bem através de perguntas ilógicas imprecisas. Além disso, existe outro fator que foi determinante para a ética estoica ganhar força. O estoicismo foi a principal linha de pensamento de todo o Império Romano. Os romanos foram os grandes responsáveis por sofisticar valores éticos, morais, o caráter e as virtudes do estoicismo. É por isso que hoje conhecemos muito mais Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio do que Zenão e Crísipo, por exemplo. Zenão, através da filosofia, de uma coisa eu tenho certeza: ele não fazia ideia que seu pensamento chegaria tão longe. Nenhum pensador, de fato, consegue saber qual será o impacto das suas ideias no mundo. Na verdade, ninguém em geral consegue saber qual será o seu impacto no mundo. E esse é o ponto mais encantador da história de Zenão. Ele não estudou filosofia porque queria ser reconhecido ou porque queria que todos conhecessem seu pensamento. Ele foi para a filosofia porque era o que faria ele feliz e íntegro. Zenão abriu mão de um estilo de vida seguro, que era ser comerciante. Se ele quisesse, poderia passar a vida inteira fazendo aquela mesma rota. Inclusive, mesmo depois do naufrágio, não seria difícil ele se reerguer. Os fenícios estavam acostumados àquela vida. Seria uma questão de tempo até que ele voltasse a navegar. Mas o que ele fez foi muito mais ousado. Ele se entregou àquilo que ele realmente acreditava. O que a história dele nos conta é que a vida é uma só. E essa vida acontece em um único momento, no presente. Não há como mudar o passado ou adivinhar o futuro. Tudo o que podemos fazer se resume a esse exato momento. Portanto, não vale a pena passar nenhum momento sequer fazendo aquilo que não te preenche. Se você persegue uma vida plena e feliz, faça como Zenão. Pule do barco que você sabe que está afundando e mergulhe de cabeça em algo que você de fato acredita. Agora que você conheceu um pouco mais do mentor do estoicismo, avalie suas ideias e pensamentos comparando com as dele e, se for de utilidade para você, as faça. Já dizia Zenão, o pensamento deve ser mais forte do que a matéria e a vontade mais poderosa do que o sofrimento físico e moral. Por hoje é isso, pessoal. Agradeço a todos que ficaram conosco até o final do vídeo. Assistam as 2 recomendações de vídeos que estão aparecendo para você. Fiquem todos com Deus e até breve.